Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Sou Patrícia Bittencourt, sou maquiadora e hoje a gente vai falar sobre cosméticos. Você realmente sabe a diferença entre cosméticos naturais, cosméticos veganos ou cosméticos da indústria em geral? Você está usando qual tipo de produto e por que você deve se atentar à lista de ingredientes do seu cosmético? Então bora lá? Vamos assistir esse vídeo? Segue pra lá. Você sabe se o produto que você está usando aí na sua casa, se ele tem princípios ativos que agridem a sua pele? E principalmente, se esses princípios ativos a curto prazo ou a longo prazo podem afetar aí a sua saúde, como por exemplo, câncer. Exatamente. Fala-se muito sobre cosméticos naturais, mas poucas pessoas sabem exatamente o que isso significa. Como prometido, eu vou fazer essa live e ao mesmo tempo eu vou estar aqui me maquiando. Em alguns momentos eu vou parar para fazer alguma coisa da maquiagem, mas a pauta principal é falar sobre esses princípios ativos. Então, para a gente começar essa live, eu vou explicar para vocês a sequência. Quando a gente fala de produto, a gente primeiro se preocupa para que serve. Depois a gente pensa no como usar. E depois a gente pensa, será que faz bem para minha saúde esse produto? Então vamos lá. Hoje eu vou passar por primeiro na minha pele essa água floral da linha Ami, que é uma linha de cosméticos naturais e veganos que eu tenho aqui no meu salão, que eu represento essa marca aqui na região. E ela sim é um produto livre de petrolato, livre de parabeno e que usa como sua base principal óleos essenciais, tanto para a parte da formulação de aroma quanto na parte de conservação. Então, é uma linha que é natural e vegana. Mas vamos passar ela então? Primeiro, já limpei a minha pele, já usei o meu cosmético de limpeza. Agora eu vou usar a água floral para hidratar. Super perfumada, uma fragrância deliciosa e uma sensação de refrescância. Essa é a função da água floral, tá bom? Agora, é sempre importante esperar secar. Qualquer cosmético que você usar na sua pele, é importante, primeiramente, você esperar secar. Ele vai ter a função dele aqui na pele, ele vai ter a absorção de acordo com a sua função, e aí sim eu vou passar o próximo produto. Porque se eu usar esse cosmético de forma um em cima do outro, eu não vou ter o melhor resultado de cada um desses produtos. Então, é sempre importante esperar secar. Enquanto a minha água floral seca, eu vou ler para vocês sobre cosméticos naturais. Quais são os princípios, né, para você considerar um produto, um cosmético natural? Então, vamos lá, eu tenho minha colinha aqui, né? Com certeza eu tenho a minha cola, porque é muito assunto. Eu não sou química e aí é importante a gente estudar. E eu sei que muitas pessoas gostam de saber sobre isso, mas tem aí a sua dificuldade ou impossibilidade de procurar. Então, fui lá e procurei, além de conhecimento que eu já tinha, em virtude de ter alergia, sensibilidades e ter uma filha com dermatite também, que impede ela de usar muita coisa, então sempre procuro conhecimento. Então vamos lá, o que é um cosmético natural? Primeiro de tudo, para que um cosmético seja assim definitivamente definido como sendo um produto natural, ele tem que seguir algumas regras, e essas regras são imprescindíveis, não tem nenhuma vírgula a menos, ele tem que seguir essas regras. E uma dessas regras é ter no mínimo 95% da sua composição de princípios ativos com origem natural em sua composição. Isso quer dizer, tá ok? Princípios naturais. Então, não são princípios sintéticos feitos em laboratório, são princípios naturais. Mas desses princípios naturais pode estar na sua lista natural, vegetal, animal ou mineral.
O que isso significa? Cosmético natural não necessariamente não vai ter, por exemplo, princípios minerais, como, no caso, o óleo mineral. Ele é um princípio natural, mas ele é um princípio que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Princípios vegetais, então extração de óleos essenciais, então são princípios vegetais. Princípios animais, então pode haver um cosmético natural que tenha, por exemplo, mel na composição, colágeno na composição, que é extraído de fundo animal, pode ter gema de ovo na composição, porque é um princípio que dá liga e textura, enfim. Então, cosmético natural, ele tem essa situação. Agora, é diferente de vegano, a gente já vai chegar lá. Então, natural é isso, 95% da sua composição com princípios naturais. Ok, já entenderam. Nada de sintético nocivo. Isso quer dizer que ele não vai ter sintéticos que fazem mal à sua pele. E aí já vem a questão dos óleos minerais. Existem óleos minerais que fazem mal, sim, como o petrolato. E ele tem contaminantes que fazem mal à nossa pele. Então, já cai fora, já dá uma selecionada. Então, princípios que não são nocivos, né? Que são conservantes, aromatizantes. Então, quando a gente fala que um cosmético natural é mais caro, na verdade não é que ele é mais caro, é porque ele usa princípios ativos de fundo natural. E aí, na indústria, quando a gente fala de princípios minerais, por exemplo, como é o caso do óleo mineral, que é o petrolato, ele é mais barato, custo mais em conta. Então, acaba-se sim algumas empresas de cosméticos indo para o petrolato por uma questão de custo-benefício. E aí, quando você for comprar o seu produto cosmético com base natural e que não contém petrolato, entende-se que você vai pagar um pouco mais caro. E isso pode sim gerar uma questão de agregar valores, né? Mas isso vai agregar na sua saúde também. Lembrando que você não vai estar usando nenhum princípio nocivo na sua pele. Então, vamos voltar agora aqui, ó, para minha pelezinha. Passei a minha água floral, já secou. Vamos passar agora o meu hidratante. Igualmente, vou usar o meu creme nutritivo facial. Esse daqui, ele é específico para hidratar rosto e colo, tá? Com óleos essenciais de lavanda, gerânio e lang-lang. Também da linha AME, cosméticos naturais e veganos. Então, a gente vai passar aqui, ó, uma quantidade no dorso da minha mão. Vou vir depositando na minha pele, nas regiões que eu preciso de hidratação. E depois eu aproveito e já faço uma massagenzinha. E como é essa massagem? Sempre de dentro para fora e para cima. Então, já estimulando aí, ó. Dando aquela estimulada, né? Pra gente ir contra os efeitos aí naturais, os efeitos da idade, né? Vamos subir, vamos aproveitar e hidratar e já fazer essa massagem. Toda massagem estimula os princípios ativos do seu produto. Então, quanto mais tempo você dispensa aqui, fazendo a aplicação, massageando esse produto, mais oxigenação e circulação sanguínea você vai ter, melhor a absorção dos produtos na sua pele. Então, é importantíssimo você fazer essa massagem quando aplica o hidratante. Novamente, como a água floral, é importante esperar secar. E aí eu volto lá para minha leitura sobre cosméticos e aí a gente já volta para a próxima etapa. Um outro princípio importante para que um cosmético seja considerado natural é usar ingredientes naturais, então pode ser, como eu falei, vegetal, animal e mineral. E ser zero
zero sulfato. Sulfato é o quê? São os parabenos ou óleos minerais. Então, como eu falei lá em cima, ele tem essa abertura da possibilidade de ser um cosmético natural que usa princípios naturais, então vegetais, animais e veganos e minerais, mas esse princípio ativo, que é o parabeno, ele é totalmente recusado, proibido. Então, para ser considerado um cosmético natural, tem que ser zero sulfato, zero parabeno, ok? E aí me perguntam assim, mas Paty, o sulfato, o que é o sulfato? Não vou entrar no mérito, porque realmente não sou química. Posso sim, se vocês gostarem, se vocês quiserem, se vocês se interessarem, já deixa aqui nos comentários dessa live salva. Se vocês querem que eu convide alguém, um químico, alguém que conheça e que possa falar mais sobre esse assunto, e eu trago para vocês. Eu vou amar, porque eu adoro saber e eu acho importantíssimo a gente saber também. Se vocês quiserem, é só mandar aqui, tá bom? Então, ó, minha pele já secou, já tô aqui hidratadinha, então, com a minha água floral e com o meu hidratante. Na etapa, aqui na sequência da maquiagem, a gente vai fazer o quê? A gente vai optar pelo período, né? Então, é de dia, eu vou ficar longas horas com essa maquiagem, eu vou precisar estar ali com essa base exposta ao sol ou a luzes extremas. Então, nesse momento, você vai fazer o uso do teu filtro solar, ok? Então, limpei, hidratei e agora eu vou fazer o uso do meu filtro solar para fazer uma camada de proteção e proteger dos raios UVA, UVB, né? Não ter manchinhas na minha pele. Esse daqui que eu uso é um filtro solar manipulado, feito pela farmácia Fórmula Natural, uma farmácia de manipulação aqui da minha cidade. Gosto bastante, ele tem um toque sedoso, mas também pode ser pedido para quem tem a pele oleosa. Ele vai ter um toque mais sequinho, tá? Então, você vai adaptar. Então, você tem a escolha de adaptar o produto para o seu tipo de pele. A quantidade, vou de novo, como hidratante, eu vou depositar, mas diferentemente do hidratante, que a minha intenção era o quê? Era espalhar, fixar, absorver o hidratante. O filtro solar, ele precisa dessa camada externa. Então, eu vou aplicar e permanecer o produto na minha pele. Não vou ficar lá espalha, 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 até que você acaba tirando o produto. Então, eu vou depositar essa camada na minha pele. Importante, então, sempre aplicar e esperar secar, tá? Não tirar. Oiê! Tudo bem, Jô? Que saudade! Minha linda! Como eu queria você aqui! Que delícia! Seja muito bem-vinda! Vem fazer maquiagem aqui comigo, ó. Pega lá seu material e vem fazer maquiagem aqui comigo. Então, vamos lá, ó. Apliquei, ok. Fixei, então, esse protetor na minha pele, protetor solar. E agora, o que a gente vai fazer? Novamente, na sequência, precisa esperar secar. Todo produto, toda a sequência precisa esperar secar, para daí sim você fazer a próxima etapa da maquiagem, tá bom? Então aqui, beijo, João! Saudades imensas de você! Espero você nos visitando logo, logo, hein? Vou lá na Dona Leninha dar um cheiro nela também, que tô morrendo de saudade. Bora então, vamos continuar essa live. Vou colocar meu óculos para eu poder enxergar aqui na minha colinha. Então, falamos de cosméticos naturais. Para quem tá chegando agora, não te preocupa, tá? Eu vou deixar a live salva. Você pode assistir em outro momento que você perdeu, tá bom? A gente tá falando sobre as diferenças entre cosméticos naturais, veganos e se automaquiando, aprendendo aí a sequência, tá? Oi, Joana, tudo bem? Obrigada! Bonita somos nós! Então, vamos lá. Vamos falar sobre óleo mineral? Tá aí.
aposto que você já ouviu falar muito sobre óleo mineral. E você sabia que ele pode sim fazer mal à nossa pele, mas também pode fazer muito bem? Então vamos falar um pouquinho sobre esse petrolato, que é o óleo mineral. Ele tem um baixo custo para a indústria, baixíssimo custo para a indústria. Então, quando a gente fala de indústria, a gente está falando daquelas empresas que estão preocupadas em grandes produções, em lucratividade a qualquer custo, em eu quero produzir, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender, eu quero vender. Então, cabe sim a nós entendermos que todo mundo trabalha para ter lucro, mas a que custo? O petrolato, ele é um refinado do petróleo. Então, vai lá, pega-se o petróleo, que é um princípio fóssil, tem toda a questão ambiental envolvida, tem toda essa questão de prejudicar o meio ambiente, se não é feito de forma correta, ou até mesmo pela própria extração ali, pode haver riscos para o meio ambiente. Dentro dessa refinação, pode haver contaminação. Então, o que é petrolato? É um resíduo, então, do petróleo, uma refinação do petróleo, onde é tirado tudo que é nocivo e aí fica como se fosse uma vaselina. Até a vaselina, né? A vaselina é um petrolato. Então, é uma gosma, uma gelatina branca ou amarelada e é o princípio ativo que a gente usa nos cosméticos. Para quê? Para que é usado o petrolato? Então, basicamente, ele é um óleo, uma sensação oleosa que vai derreter a maquiagem, principalmente. E, além de outras funções, como a função de conservante do produto, tá ok? Então, vamos lá. Outro princípio também importante do petrolato, do óleo mineral, é que ele não oxida tão facilmente quanto o óleo vegetal. E aí uma das questões mais importantes nisso é quando a gente fala da data de validade. Quando você procura um cosmético que tem excessiva longa data de validade, você pode entender que ali existem conservantes excessivos, no caso como o petrolato, que podem sim ser nocivos à sua pele. Então, é importante entender que cosméticos naturais terão um custo um pouco maior, um prazo de validade um pouco menor, mas seus princípios naturais não prejudicam a longo prazo a nossa saúde. Então, quanto mais prazo de validade, mais princípio químico ou sintético ou agressivo tem nesse produto. E ele pode, sim, a longo prazo, fazer mal à sua saúde, tá bom? Então, vamos falar aqui também sobre moléculas. Então, o petrolato, ele é uma molécula grande. Então, como eu falei, se vocês quiserem que eu traga uma química, eu trago aqui ela rapidinho, que eu vou amar essa live. Vou falar de forma bem simplificada e o conhecimento que eu tenho. Petrolato, ele tem uma molécula maior. Isso quer dizer que a absorção da minha pele não vai ser tão grande, não vai ter uma absorção excessiva desse produto na minha pele, ou até mesmo nenhuma. E aí o que vai acontecer? Vai ser muito mais difícil eu ter alergia, irritabilidade ou sensibilidade a esse produto. Então ele é um produto coringa, ele vai ser a longo prazo, nunca vai me irritar a pele e principalmente custo baixo. Quem não gosta, né? Mas, na verdade, esses princípios podem sim estar fazendo mal à sua saúde a longo prazo. Então, vale a pena pensar o custo-benefício. Claro, eu não faço apologia contra, porque eu uso uma base de alta fixação, que tem todo o seu princípio ativo de durabilidade, principalmente para as noivas, para aquela textura mais elástica, mais natural, e sim cobrindo tudo, mas ela tem petrolato. Enfim, né? A grande ironia. A gente precisa também entender quais os princípios, né, que eu vou usar. Um exemplo é o desodorante. Desodorante eu uso todos os dias. Eu preciso de um desodorante que vai fazer mal para a minha saúde? Eu posso optar por cosméticos naturais, um desodorante natural que não vai ser nocivo à minha saúde?
Posso, porque eu uso ele todo dia. Agora, por exemplo, se eu for usar vaselina, a vaselina é um petrolato. Ele pode sim fazer mal à sua saúde e à sua pele. Pode sim fazer mal a longo prazo à sua saúde também, porque ele tem princípios nocivos. Mas eu uso vaselina todo dia, né? Usamos esse princípio todo dia, então cabe mensurar, ok? E aí tem a questão ambiental também. Tem pessoas que se incomodam com a questão ambiental, então, né, segue essa risca. Aí, outra questão também dos óleos sintéticos refinados fósseis, né, que são os óleos minerais, o parabeno, eles servem para remover e removem com grande facilidade a nossa maquiagem. A gente precisa entender que existe no mercado demaquilante, que é o Clean Balsam, que é um bálsamo zero parabeno, que vai retirar, ele é com base em óleos vegetais, então ele vai tirar essa maquiagem, mas ele tem um custo muito mais alto. E aí a questão do custo-benefício, tá ok? Eu uso um que é o Cleansing Balm, que é para tirar a maquiagem. Ele deixa a pele um pouquinho mais oleosa, mas ele tira toda a maquiagem e é zero parabeno, zero princípios nocivos à minha pele. Vamos falar agora um pouquinho mais sobre vegano. Até agora eu falei só sobre cosméticos naturais, mas sim, cosméticos naturais podem não ser veganos. E aí, qual é a diferença, né? Muita gente fala assim, vegano é que só que não lida com animais? Sim, exatamente. Mas, por exemplo, um cosmético natural, como eu falei, ele pode ser à base de mel. Mel é natural? Mel é natural. Pode ser de uma colônia extrativista, onde o pequeno produtor tem lá as suas pequenas colmeiazinhas, extrai aquele produto básico e vende para uma indústria pequena de cosméticos naturais. Tá ok, tá dentro do princípio natural. Mas, se a gente for pensar em vegano, não. Vegano é quando não tem nada animal em seu princípio ativo. E quando eu digo nada, é nada. Não entra colágeno, não entra mel, não entra nada que seja animal. Nem na questão do princípio ativo e nem na questão principal, que são os testes em animais. Cruelty free, né? Que é zero crueldade a animais. Existe uma questão muito complicada em relação a alguns países, como a China. A China, ela exige que qualquer produto que entre em seu mercado faça teste em animais, para depois sim entrar aí no mercado, na disputa de venda. Então, quando a gente fala em cosméticos veganos, é porque eles não vão ter nada de princípios animais e não vão fazer testes em animais. Por isso da importância da indústria pequena, daquela indústria de sobrevivência pequena. Quanto maior a expansão da indústria, quanto maior a produção da indústria, mais ela vai buscar princípios ativos mais baratos, que no fundo tem essa questão mineral e animal como sendo muito mais barata, até porque uma árvore, uma planta leva muito mais tempo para crescer do que a produção de um animalzinho. Então, tem essa questão. Eu realmente sou totalmente contra testes em animais. Tenho até uma questão pessoal que eu tô trabalhando ainda em relação a isso, mas teste em animais é algo que eu não concordo, apesar de que vacinas e medicamentos são testados em animais e a gente faz o consumo deles, né? Então, cabe a gente mensurar. Eu sou uma comedora de carne, como carne, mas eu consumo carne de pequenos produtores também. É crueldade também? É, mas da grande indústria, dessa indústria de consumo excessivo e de grande lucratividade, não. Então, cabe a gente, às vezes, mensurar qual é a base que a gente consegue ali equilibrar nas escolhas. Então, nada de uso como mel, por exemplo, que eu falei, né? Mel parece tão inofensivo, mas sim, é animal. Se tem mel, não é vegano, tá bom? Secou meu protetor solar.
Agora, na próxima etapa, então, o próximo produto da sequência correta da aplicação de base, de maquiagem, a gente vai usar a base. Daí me fala assim, ai, Paty, mas e o primer? O primer você passaria agora, nesse momento. Então, hidratei a minha pele, eu posso fazer o uso ou do protetor solar, ou do primer, ou os dois, nessa sequência, protetor e depois primer. E aí eu venho pra base. Como que a gente faz a aplicação da base? Então, eu coloco um pouquinho do produto na minha pele, minha mãozinha aqui, pego a minha esponjinha molhadinha, tá? Pego a minha esponja molhadinha e venho dando toquinhos. Sempre ensino do queixo à testa, primeiro um lado, depois o outro. Como? Eu venho aqui do queixo, eu vou trazendo a aplicação do produto lateralizado e venho dando batidinhas e não arrastando, tá bom? Vou pegar meu espelho aqui e vou aplicar. Então, ó, batidinhas, tá bom? Sempre depositando o produto. Se eu arrasto, eu tiro o produto do local que eu quero colocar e deposito ele em outro lugar. Então, eu não vou ter aderência desse produto na minha pele. Como eu vou passar uma camada mais fininha, vou passar na minha pálpebra também. Então, ó, batidinhas. Cara, hoje, inclusive, me falaram assim, ai, Paty, eu não faço maquiagem porque eu não tenho tempo. Olha aqui. Quantos segundos eu usei para passar metade da base na minha pele? Claro, esponjinha facilita muito isso. Então, use esponjinha que seja de boa qualidade, que seja assim, que dê para você molhar, que seja gostosa. Vai fazer uma camada bem mais fininha, bem mais leve. Do jeito que eu gosto. Maquiagem, sim, pode ter camadas, a gente pode fazer camadas, mas eu gosto, quanto mais leve, mais eu gosto pra mim. No método eu ensino várias formas de aplicação de base, mas a minha preferida é assim, ó, mais levinho possível. Você, comenta aqui embaixo, deixa aqui nos comentários qual é o tipo de aplicação de base que você gosta. Aquela que cobre tudo, tira a textura de poros, deixa aquela pele bem lisinha e sedosa, ou a que dá uniformidade, mas mantém a naturalidade da pele. Conta aqui pra mim. Naturalidade da pele inclui, quando a gente fala, poros, ruguinhas, né? Para que cubra a minha pele, as minhas texturas, eu vou precisar de uma cobertura maior. Quanto mais leve, mais aparente vai ficar essas texturas. Ó, vou cobrir na minha pálpebra também e na minha testa. Pronto. Base aplicada. Entra pescoço, colo. E o que sobrou na minha esponja, eu posso estar aplicando aqui na interseção da orelha, ó, para não dar diferença também. Ok? Entenderam? Muito bem. Vou esperar secar novamente e agora eu vou falar sobre mais um pouquinho sobre cosméticos. Então, vamos lá. Ler o rótulo. Como é importante ler o rótulo. Para você que não para e analisa lá o rótulo do seu produto, composição, princípios, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Então, é importante você ler. Muita gente fala assim, eu sou alérgica a fragrâncias. Então, tenta se atentar ao nome dessas fragrâncias. Eu tenho alergia, mas eu não sei a que princípio ativo. Então, tenta buscar saber exatamente quais os princípios ativos que você tem alergia e leia o rótulo. Leia o rótulo para você saber, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vaselina, óleo mineral, parafina líquida, são petrolatos, ok? São refinados do petróleo. Baixo custo, muitos remédios têm esses princípios ativos na composição, assim como cosméticos, como eu falei, por questão do baixo custo. O que é o petrolato? O que o petrolato faz nesses princípios ativos?
ele não hidrata, mas ele dá essa sensação de hidratação. Por quê? Porque ele faz uma camada por cima da pele, impedindo que essa umidade e essa água saia da sua pele, então dando aquela sensação de que a pele está hidratada, mas no fundo ele impede só a evaporação da água da sua pele. Então quando a gente fala daquele mãos de seda, né, aquele hidratante, você passa e deixa a mão sedosinha assim, né? Nossa, chega a sumir até os rachadinhos na mão, é porque ele tem vaselina na composição, e aí ele dá essa sensação de que você está com a mão hidratada, mas na verdade ela não tá, ela só tá impedindo a evaporação desses princípios ativos, ok? Então vamos lá, bloqueia a saída de toxinas. Então, já que ele bloqueia a saída da água, ele vai entupir poros? Não. Vai impedir a saída de toxinas? Ele tem baixos níveis de comedogênicos. Isso quer dizer que ele não vai entupir os poros, né? Mas ele também vai impedir a saída da umidade. Então, como eu falei, eu trago um químico aqui para falar sobre isso para vocês. Agora, a questão principal do parabeno, que para mim é muito importante, eu acredito que seja o que realmente fez com que as pessoas não aceitassem mais o parabeno no cosmético, é porque ele tem um grande impacto na natureza, no meio ambiente. Petróleo, extração fóssil, não existe muito controle, porque é algo que dá muito dinheiro. Dando muito dinheiro, os países não vão atrás, eles não exigem muita coisa se passa batido, como, por exemplo, a contaminação. O parabeno se tornou um princípio ativo ruim, por quê? Porque lá na refinaria, ele pode ser refinado de forma com muita qualidade, pura, sem nada nocivo, assim como ele pode ter contaminação. E aí ele se torna um hidrocarboneto aromático policíclico. Nossa, que nome difícil, né? E como não há fiscalização, por isso que foi colocado o parabeno como princípio ativo, né? Um princípio ativo nocivo, mau e que faz mal à sua saúde. Porque a gente não tem como saber se aquela indústria que a gente está usando o produto pegou um parabeno, um princípio ativo como óleo vegetal de alta qualidade, sem contaminante, né? A gente não tem como saber. Se nem a indústria sabe, quem somos nós. Então, na dúvida, vamos evitar, né? Vamos evitar. Ele é um conservante, o parabeno, ele elimina micro-organismos, tá? Então, quando a gente fala de parabeno, ele é um conservante que vai evitar a proliferação de fungos e bactérias nos cosméticos, também aumentando a durabilidade desse produto. Aí, quando eu falo pra você assim, ó, lá do teu hidratante, desculpa vir aqui na frente. Quando a gente pega aquele hidratante, né? Aí a marca foi lá e colocou parabeno aqui pra aumentar o prazo de validade desse produto. Não tô falando que esse tem, tá? Usando o exemplo do potinho. E aí, você vai lá e mete teu dedão lá dentro. Esse parabeno vai evitar que haja uma colônia de fungos ou uma proliferação de bactérias ali a um prazo específico, mas vai chegar uma hora que ele vai contaminar. Então, por isso é importante usar a espátulazinha, não meter o dedão lá dentro, tá bom? E principalmente cosméticos naturais, eu sugiro sempre cosméticos naturais que não tenham parabeno, que não tenham conservantes químicos ou sintéticos, que seja de pump, tá? Para você realmente manter o máximo de integridade desse produto ali. Isso é uma dica minha, eu sempre busco isso também, tá ok? Pode ser que alguém conhecedor aqui me contrarie, fique à vontade, por favor, eu quero aprender. Então, pode me chamar, pode dizer ao contrário. Outro questão do parabeno, ele é continuamente usado
nos cosméticos, mas ele pode promover alergias, envelhecimento precoce da pele e o uso contínuo interfere no sistema endócrino. Isso já posso falar, meu endócrino já falou isso para mim. O uso de cosméticos com parabeno pode sim fazer mal ao seu sistema endócrino. Por quê? O parabeno tem altos níveis de estrogênio. Estrogênio faz com que haja uma produção cancerosa na pele. Então, desodorante, acho que é o principal. Desodorante. Você tá lá com o teu desodorante todo dia numa região de glândulas. E você fazer o uso do parabeno, sim, esse princípio ativo no desodorante, pode sim prejudicar a sua saúde. Então vamos substituir. Hoje no mercado existem vários desodorantes, várias formulações diferentes que não vão afetar a sua saúde. Então, por que insistir em usar? Tá bom? Vamos pular aqui, ó. Então vamos lá, ó. Já volto a falar ali dos cosméticos. Secou a minha base, olha aqui, ó. Passei protetor solar, passei hidratante, tudo específico para o meu tipo de pele e passei a minha base bem fininha. Qual é o próximo produto na linha de sequência da maquiagem? Vem ou o corretivo, se eu quiser fazer a correção e contorno do meu rosto, ou eu pulo esse produto cremoso e vou para o pó. Eu não vou usar corretivo hoje, eu vou para o pó. Então, próximo produto na sequência, salvo se você quiser usar o corretivo. E aí eu tenho duas formas de aplicação. Se eu achar minha esponja, aqui, ó. Pó, posso aplicar com o pincel ou posso usar a esponja. Na região das olheiras, eu gosto de aplicar com a esponja, ó. Pego o produto, tiro o excesso e venho depositando, tá? Uma camada delicada, uma camada simples. Deixa eu olhar de pertinho aqui, ó. E venho depositando, ó. Não é arrastando, tá? Como que eu sei que foi a quantidade certa? Pego o meu dedo sequinho, deslizo. Senti que tá ok, pronto. Esse é o toque que eu preciso na minha pele. No resto do rosto, você pode até vir com o pincel. Porque o que mais a gente precisa de mais durabilidade é ali na olheira, né? Onde a gente passa mais produtos, mais princípios, né? Corretivo, base e tal. Então, ali a gente passa mais camadas. Fora isso, eu gosto de passar bem delicadinho o pó. Só realmente para dar esse toque sedoso, ok? Passar só esse lado. E agora eu vou falar só mais um pouquinho, últimos detalhes aqui sobre cosméticos naturais e veganos. A diferença. Então, vamos lá, ó. O que pode estar lá na composição dos seus produtos que pode te ajudar a entender se esse cosmético é natural e vegano, né? Na questão de composição. Então, vamos lá. Para substituir o parabeno, o que a indústria usa para ser um cosmético natural? Então, por exemplo, conservantes, extrato de sementes de uva, ácido cítrico e ácido ascórbico, tá? Então, esses são princípios ativos que são usados nos cosméticos para substituir o parabeno, que é um conservante nocivo, por um conservante natural que não vai afetar a sua saúde. Então, bora ler a legenda? Vamos começar a ler ali a composição dos produtos e descobrir se os nossos produtos fazem bem ou fazem mal a longo prazo à nossa saúde. E agora, o mais importante, o que me questionaram muito durante as aulas, clientes me pedem bastante em relação a chumbo. Mas afinal de contas, o que é o chumbo no cosmético? Então, o chumbo no cosmético é nada mais, nada menos que um fixador. Ele ajuda a fixar, a dar durabilidade, dar aderência ao produto. Agora, na composição dos cosméticos, principalmente do batom, é necessariamente um
produto, o chumbo tá lá, a indústria da cosmética foi lá, comprou chumbo e colocou? Não. O chumbo é um contaminante de outros princípios ativos. Então, existem outros princípios ativos no corante, que é usado ali pela indústria, e aí nessa o chumbo vem de gaiato junto, tá? E o que o chumbo faz a longo prazo? Sim, o chumbo acumula resíduos na sua pele, no seu corpo, que são extremamente nocivos. Aonde a gente encontra mais chumbo? Nas renas. Existem ainda renas que não são com base vegetal e que não tenham ali equilíbrio na sua produção e sim fazem mal. O Enê, que é uma rena usada há muitos anos para pintar cabelo, né? Que olhava e dizia lá, ai, vegetal, é natural. Sim, a coleta dele é natural, mas ele era extremamente contaminado por chumbo. E pensar que você vai usar aquele produto dia após dia para pintar o seu cabelo, para retocar a sua raiz. Então foi comprovado que esses e vários produtos que foram tirados pela Anvisa da circulação do mercado brasileiro, que tinham excesso de chumbo. E quando eu falo excesso de chumbo, é porque tem uma quantidade aceitável de chumbo em cosméticos. Sim, porque são contaminantes. É um produto que é impossível você tirar 100% de outros princípios que são necessários. Então, zero chumbo é muito difícil, mas existe. Um deles é o batom da Mary Kay, que ela usa o selo o selo químico internacional, que comprova que o batom da Mary Kay é o único do Brasil que é zero chumbo. Claro que isso é uma pesquisa de alguns anos atrás. Isso eu não vou poder agora mensurar se já não mudou, se já foi lançado algum outro batom nacional que não tem chumbo na composição. Mas o da Mary Kay eu posso dizer que não tem chumbo na composição, ok? Então ele tem não tem nenhum contaminante, tá? Então ele é totalmente zero, ele tem o selo de zero. Entenderam a diferença? Então, pode ser um cosmético natural e ser vegano? Pode. Então, vai ter princípios naturais não nocivos e não vai ter princípios à base animal e também não fazer testes em animais. Agora, pode ser um cosmético natural e não ser vegano? Pode. Agora, pode ser um cosmético industrial, sintético, com princípios que não são naturais e ser vegano? Pode, pode. A Natura é um exemplo. A Natura, na composição dela, a maioria dos produtos dela tem petrolato, tem óleo mineral na composição, mas não é um produto vegano, tá? A maioria dos seus produtos está lá com o selo vegano, porque não usa componentes animais, como mel, como colágeno, e também não faz teste em animais, ok? Então, a princípio, minhas pesquisas, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre a minha ideia do que fazer pra gente se sentir um pouco menos culpado nesse universo em prejudicar aí a nossa saúde, o meio ambiente e os bichinhos em geral. Então vamos lá. Produção e indústria. A gente entende que todo mundo precisa lucrar, todo mundo precisa lucrar. Mas a gente pode combater essa indústria excessiva do lucro, essa indústria que não tem esse cuidado com a nossa saúde e principalmente com o meio ambiente? Pode, optando por comprar, por exemplo, produtos que sejam manipulados, produzidos especificamente aqui na nossa cidade, não vai haver o transporte desse produto de outras regiões. Isso já é uma questão consciente. Usar cosméticos naturais que usam princípios naturais
extrativistas, onde pequenos grupos produzem de forma extrativista. Então, o que é o extrativismo? É você ir lá, produzir esse produto para a sua subsistência e não com lucro exacerbado de outras pessoas, Então, eu vou produzir, por exemplo, o mel, né? O mel de origem animal, tá? Então, não é vegano, mas eu vou ter lá 6, 7 caixinhas de abelha. Vou usar aquele borrifador natural, que não vai agredir a questão da saúde das abelhas. Vou manter um ambiente saudável, disposto com plantas, com árvores e com a forma correta dessas abelhas estarem produzindo esse mel e colher esse mel de forma correta também. Então, isso é extrativista, mínima produção para simplesmente a sua subsistência e para que você tenha um lucro aí para poder sobreviver. É isso, tá? Produção, por exemplo, de extratos, né? Extratos de castanha, óleos de castanha, óleo de coco também de forma extrativista. Então, tem bastante indústria que já trabalha com esse conceito. Sou natural e trabalho com o conceito extrativista, ok? Pouco impacto no meio ambiente, sustentável, não lucro para grandes corporações, e sim subsistência. Isso também faz a diferença. Isso para mim, principalmente, faz muita diferença. Comprar o produto da minha região, isso entra não só em cosméticos, mas como alimentos, né? Então, claro, a gente vai pensar em um molho de tomate. Na minha cidade não tem uma produtora de molho de tomate, mas eu tenho pequenos agricultores que produzem o tomate de forma orgânica. Eu compro eles e produzo o molho de tomate caseiro na minha casa. Então, já é um conceito sustentável e extrativista. E a produção orgânica, principalmente. Existe produção orgânica no cosmético? Existe, tá? Então, eu vou usar óleos de lavanda de pequenos produtores que não usam agressores ou inseticidas para uma grande produção dessa lavanda, e sim para uma pequena produção, e essa produção de forma extrativista é vendida para uma indústria que trabalha da mesma forma. Conceitos que a gente pode mudar na nossa vida, pequenos passos, a gente não precisa mudar tudo do dia para a noite, mas a gente pode devagarzinho pensar aí na possibilidade e tudo aquilo que a gente pode fazer para melhorar o universo, o mundo e principalmente ter mais saúde. Quando a gente fala em princípios, é saúde também. Então hoje foi bem vasta a nossa live. Falamos sobre sequência de maquiagem. Tô aqui com a minha pele, apliquei minha base, passei a sequência inicial da pré-maquiagem. Na live da semana que vem, eu vou começar daqui em diante. A gente vai falar sobre o pós-pré-maquiagem. Hoje a gente limpou, hidratou, passou o protetor solar, primer, base, pó. Na semana que vem, a gente vai fazer o restante, que é o quê? Luz e sombra, trazer cor, trazer vigor a essa maquiagem. E também a gente vai falar sobre um outro assunto junto, enquanto eu vou fazendo a minha maquiagem, a gente vai batendo papo. Comenta aqui embaixo se você gostou dessa live e se você quer saber um pouquinho mais sobre química, sobre conhecimento de cosméticos, me avisa. Se eu não souber, eu trago alguém que sabe e a gente aprende muito sobre esse mundo. Obrigada pela presença de todos, espero que tenham gostado. Eu amei, adoro estudar sobre isso, espero que vocês curtam também. Até a próxima live, quarta-feira que vem, vivo ao vivo com Paty Bittencourt. Tchau!